perceberam aí, quando desceu o card, a referência do Evangelho para este domingo, 18 de maio de 2025, o quinto da Páscoa, que é o de São João, no capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 35. Vocês se lembram, quem assistiu à reflexão do domingo passado? Quem não assistiu, por favor, voltar ao vídeo e ver a reflexão, assistir a reflexão, se nutrir com ela, de que o Evangelho de João foi escrito lá pelo ano 100 ou 120 da nossa era, para servir de referencial para as grandes tensões, divisões, conflitos e ameaças que pairavam sobre e transversavam por dentro da comunidade do discípulo amado. Bom, sendo assim, este texto de hoje, que se refere a um novo mandamento, como que deve acontecer esse novo mandamento, quem deve realizar esse novo mandamento, servia também para fortalecer a comunidade do discípulo amado, mas também tem a ver conosco. Esse trecho vem logo após, e no contexto do capítulo 13 todo de São João, que mostra Jesus lavando aos pés dos discípulos. Depois de lavar os pés de cada um deles e enxugar igualmente com a toalha com a qual ele se cingira, ele disse: vocês me chamam o Senhor e o Mestre, e fazem bem, porque eu sou o Senhor e Mestre. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-vos os pés, deveis lavar uns dos outros. Neste momento tenso aqui, consubstanciado neste capítulo, nesse trecho em particular, tenso por causa de tudo o que acontecia com Jesus, já na entrada de Jerusalém, suas participações nos atos religiosos e ensinos no templo com o povo, as ameaças que sofreu por parte de fariseus, saduceus, rabinos, herodianos, etc. E vários segmentos desta sociedade. Agora que, apesar da densidade do contexto, que parecia fazer os seus discípulos respirarem chumbo derretido e engolirem fumaça com cinza queimadas. Apesar disso, Jesus se curvara e lavara os pés de cada um dos seus discípulos e lhes enxugara. Apesar desse texto aqui marcar que Judas saíra do ambiente logo após a partilha do pão e do vinho da Santa Eucaristia, deixando para trás uma sensação de insegurança, de pavor, de corrosão interna do grupo de Jesus. Jesus lavava os pés dos discípulos, lavara os pés dos discípulos e os enxugara com uma toalha. Depois, a comunidade do discípulo amado, ao viver tantas tensões e ao buscar referenciais na catequese, no ensino, no querigma do Evangelho, se depararam com Jesus, que lavara os pés e os enxugara com a toalha. Apesar
de certas tensões desse ambiente da comunidade de João, que pareciam privilegiar, através de algumas correntes, as ideias, os pensamentos, o ideal platônico. Aqui Jesus toca nas carnes, nos ossos, e mexe no sistema nervoso de cada um dos seus discípulos, quando ele lavara os seus pés e os enxugara com uma toalha. Apesar de tantas tensões, tantas diferenças, tantos choques com gentios, com judeus, com os ditos pagãos, enfim, tantas correntes se digladiando na comunidade do discípulo amado, eles aprenderam ao ler aqui que Jesus tinha em torno de si homens tão diferentes uns dos outros, como Pedro era diferente de todos, como Tomé era diferente de todos, como Mateus, também chamado Levi, era tão conservador e diferente de todos, até mesmo como Judas, um guerreiro, tão diferenciado dos outros. Eram as diversidades, tanta era a carga que poderia induzir a divisão, a fragmentação. Aprenderam que Jesus os uniu, porque lhes lavara os pés e os enxugara com uma toalha, humildemente como faziam os escravos, lavando os pés dos seus senhores, por obrigação, por força, por pressão, achibatada, ou pelo menos sob ameaça. Aqui Jesus espontaneamente lavara os pés dos discípulos, enxugando-os lenta e cavalheirescamente, enquanto lhes olhava nos olhos. Com tanta desvalorização no ser humano, tanto no ambiente ali dos acontecimentos da próxima crucificação de Jesus, ele mesmo enfrentando dilaceramento do seu corpo na cruz, como todos nós sabemos. Aqui Jesus feito carne, Deus feito carne, para habitar entre nós, toca nas carnes dos seus discípulos e os sente como seres vivos, dignos deste gesto. No mínimo, carentes desses toques, desta lavagem de pés. Enfim, quando Jesus se levanta, lhe pergunta: compreendestes o que vos fiz ao vos lavar os pés? Muitas vezes esta passagem aqui do lava-pés se limitou ao uso litúrgico. Um lava-pés, uma quinta-feira santa, sem depois nunca mais ver as pessoas de quem o Papa, o padre, o pastor, a pessoa lavar agora num ambiente apenas litúrgico, com pouca validade ou nenhuma validade prática. Aqui Jesus lavou para ensinar, enxugou para exemplificar, e o gesto todo para mostrar o que é servir a uns aos outros. As tensões que tomavam conta desse ambiente aqui, com esta vivência praticamente marginal, fora da influência do templo, apesar da opressão do Império Romano, apesar do poder econômico, militar e político se juntarem contra Jesus e os seus discípulos, ali marginalizados num bairro, numa vila de Jerusalém, Jesus lavara os pés dos seus discípulos e os enxugara. E isto mostra que
as ações de Jesus, como sempre acontecendo desde o seu nascimento, conforme registram Mateus e São Lucas, são ações do Messias que vem pelas bordas, pelas margens das suas grandes sociedades e do mundo. Lavar os pés é um acontecimento que vem das bordas da sociedade, das margens da sociedade, para o meio da humanidade. Mas por quê? Essas alturas vocês devem perguntar, por que esse gesto tão original, tão único, mas tão carregado de significado? Por quê? Porque Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou. Aqui havia um novo mandamento. A palavra mandamento, mandato, imperativo já era conhecida. Mandamento, os 10 mandamentos. Mas aqui é novo, porque não se resume àquela questão do olho por olho e dente por dente. A amar os que vos amam. A gostar dos que gostam de vós. Mas é novo, porque é radical, porque foge ao teste, para ser acontecimento. É novo pela ousadia, é novo pela originalidade, é novo porque é exatamente o formato da prática de Jesus. O Messias realiza um novo, ele traz uma nova aliança, ele traz um novo céu e uma nova terra. E é novo porque é uma perspectiva também para o futuro, não somente naquele momento, tanto que a comunidade de São João lê, estuda, se inspira e se orienta no futuro. O que para nós é passado também agora, no presente e no nosso futuro, é uma novidade. A novidade é aquela do novo céu e da nova terra, que não é modelado, não é matrizado, não é carimbado pelo ódio que mata esse aí, de Herodes, de Pilatos, dos fariseus, dos saduceus, dos rabinos, da religião arcaica. E hoje, do sionismo, do nazismo, do fascismo, do capitalismo, do neoliberalismo, tantos ismos contra o ser humano, principalmente contra os pobres, contra os trabalhadores. Agora, este novo é o novo que acontece em contradição àquilo que envelheceu, aquilo que caducou, aquilo que cheira à morte. Esse novo é vida. A vida de Jesus que se curva para mostrar o que é amar. E ele disse mais: eu vos dou esse novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Isto é, que aprendeis, que aprendamos a passar por cima de divergências secundárias, passar por cima de fatores menores que dividem, passar por cima de todas as ameaças. Se temos uma causa a seguir, a causa é a representada pela nova aliança, pelo novo mandamento. Esta é superior, esta catapulta, esta puxa para cima. Então, que vos ameis uns aos outros assim. Um amor, como eu disse na reflexão do domingo passado, um amor que é prática, que é realização. Não é conceito só, é acontecimento, é serviço. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. O critério aqui, o modelo aqui, o exemplo aqui é Jesus. Não há alternativa para nós. Não basta rezarmos missas eloquentes, entusiasmadas, fazemos cultos com pregações, ouvimos tantos corais, ouvimos movimentos teatrais altamente emocionantes,
se não adotarmos um novo mandamento realizado, radicalizado, expresso em Jesus mesmo, que disse: assim como eu vos amei. Sabendo priorizar o que é prioritário, sabendo reconhecer o que é essencial, sabendo realmente valorizar o que une, o que salva, o que liberta, o que cura, o que promove, o que emancipa as pessoas. Nesse ambiente de amar uns aos outros, assim como ele os amou e realizou este amor, isto deve acontecer na comunidade. Não é ato individual, não é ato egoísta, não é ato isolado, não é ato de alguém que possa mais contra quem pode menos, mas é ato da comunidade em que todos são chamados a amar como ele amou. É na comunidade que o amor se fortalece. É na comunidade que o acontecer do amor se realiza. É na comunidade que as pessoas aprendem a realizar esse amor e fazer da comunidade não somente um laboratório, um teste do pezinho, mas realmente um ambiente de constante prática de fortalecimento das mudanças nas pessoas e no mundo onde se vive. E para terminar, este amor que deve acontecer, ser visto, ser contemplado, ser assimilado, ser admirado, ser louvado, por ser visto acontecer de fato na vida da comunidade desses discípulos, que não tem alternativa senão amar como Jesus amou. Este amor será reconhecido nas vidas dos seguidores, seguidoras de Jesus, discípulos e discípulos de Jesus, como a sua verdadeira identidade. É amando que se mostra que se é discípulo de Jesus. Se é discípulo e discípula de Jesus, temos que amar. Se não amarmos, se somos tomados por raiva, se os instintos comandam, alguma coisa não está bem. Precisamos de mais amor do que talvez outros que já resolveram essas questões. Mas não é aceitável que quem seja discípulo e discípula de Jesus, quem participe desta comunidade de amor, proclame a glória, como diz aqui anteriormente no Evangelho de João, reconheça a glorificação de Jesus, mas não ame seu irmão e a sua irmã, não ajude a construir o seu irmão e a sua irmã, não forme comunidade com o seu irmão e com a sua irmã. Esta contradição é absolutamente inaceitável. Ela não cabe, não há como caber aqui na fé cristã, na comunidade dos que creem, na comunidade dos que seguem Jesus. Não há. Não, essa disparidade não combina. Ela, se existir de maneira forte, sem correção, ela nega o discipulado de Jesus. Não é discípulo e discípula de Jesus quem diz que é, mas odeia. Quem diz que é, mas promove a divisão. Quem diz que é, mas se deixa dominar pela raiva e afasta as pessoas do próprio Jesus. Essa semana, depois da posse do novo Papa agostiniano, que virou Papa Leão XIV, é bom lembrar, com relação ao amor, o que disse Santo Agostinho. Grande teólogo, filósofo, santo e pai da igreja. Ele disse assim: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoardes, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti,
nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Não há alternativa. Ama e faze o que quiseres. Que assim seja na tua vida, meu irmão, minha irmã. Tua vida cristã, a tua vida de seguidor e seguidora de Jesus. Na tua vida, a vida de quem quer realmente mudar o mundo. Quem quer essa mudança para si. Quem acolhe essa mudança para si. Quem se deixa dominar na prática pelo amor. E o realiza constantemente nas ações ao se relacionar com os outros, com as outras pessoas. Sobretudo ao buscar nelas a formação da comunidade, do coletivo, que realmente é o lugar onde Jesus se curva para lavar os pés e enxugá-los com todo o seu olhar, com todo o seu toque, com toda a sua generosidade, com todo o seu amor. Que assim seja contigo, assim seja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.